Olá, bom dia, tudo bem? Então, eu gostaria de falar sobre uma questão de gênero no tarô, porque até o final do século XVIII nós não temos literatura ocultista utilizando o tarô, tá? Mas o que nós vamos ter, por exemplo, é a produção de baralhos, né, desde o século XV para frente. E é preciso lembrar que a produção, a fabricação de baralhos era uma atividade exclusivamente masculina até o início do século XX, tá? E então vai ser uma produção masculina, mas nós vamos ter basicamente atividades oraculares praticadas por mulheres. Então as mulheres começaram a utilizar de forma oracular o tarô, tá? Esse aqui é especificamente do Ney Naif, né? Um tarô para aprendizado. E nós vamos basicamente ter homens ilustrando e produzindo cartas de tarô e que utilizavam as cartas de forma lúdica, e as mulheres que utilizando de oráculo, né, essencialmente de forma divinatória. Então a divinação começa como uma arte feminina. Essas informações você consegue no curso completo de tarô do Ney Naif, que é muito bom e eu recomendo, e que vai trazer informações históricas importantes aqui. O que nós temos, por exemplo, em 1909, Pamela Smith, né, a Pixie, que foi a primeira mulher a ilustrar um baralho de tarô, né, e depois eu vou falar sobre isso também. Então, o que a gente vai ter é que, por causa dessa situação de gênero, das mulheres que trabalharem com questões divinatórias, usando o baralho, grandes ocultistas se recusaram, demoraram a incluir ou aceitar esse material, esse instrumento nos seus materiais ocultistas. Isso só foi acontecer posteriormente, por exemplo, que nós vamos ter alguns autores, né, o Matters, o Papers, o Waite e outros, né, que vão começar a colocar nos seus materiais, século XVIII, século XIX, os seus materiais, a questão do tarô no elemento ocultista. Tá? É importante isso. Então, e outra questão, não existe literatura do gênero ocultista escrita por mãos femininas antes do final do século XIX. Então, veja que interessante. A prática era lúdica, feita por homens, criada e feita por homens, né, e atividades lúdicas. As mulheres começam a utilizar essas cartas em práticas divinatórias, e por causa disso cria-se todo um preconceito dos ocultistas, dos grandes ocultistas, para reconhecer esse instrumento na sua literatura ocultista. Quando começa, quando os ocultistas homens começam a incluir o tarô na sua literatura ocultista, as mulheres basicamente são apagadas e elas não produzem literatura sobre isso. Elas trabalham com a prática, com o povo, com a questão de suas próprias tradições passadas de geração em geração. E isso é interessante, porque muitos vão dizer, não tem literatura feminina sobre tarô. E isso é o que os próprios professores de tarô vão dizer, né? Mas que tipo de literatura feminina vai existir de fato antes do final do século XIX? Os grimórios, os diários. Você vai ver as mulheres criando seus próprios códigos para não serem mal vistas pela sociedade, criando suas próprias interpretações e passando esses materiais pessoais de geração em geração. Mas isso não é considerado literatura ocultista nem pelos professores desse conteúdo. E isso é interessantíssimo. Quando você pesquisa a questão das tradições dos grimórios, dos diários, dos códigos de famílias, você vai perceber que sim existia a literatura feminina
ocultista em torno do tarô. Mas essa literatura não é reconhecida pelos estudiosos, porque é algo passado por famílias por gerações, e é algo muito mais prático em relação às interpretações, em relação ao próprio contato desses instrumentos com as pessoas do povo. Então, elas vão numa contramão daquilo que é hegemônico. Então, você vê a misoginia, você vê a problemática de gênero aqui, e você vê o não reconhecimento da prática das mulheres, enquanto as mulheres estão tocando no povo, enquanto as mulheres estão transformando essa criação europeia elitizada em instrumento de reflexão e de apoio popular. Tá? E isso só as mulheres fizeram. Tá? Então, veja que nos materiais de pesquisa, nos cursos de tarô, nas literaturas a respeito disso, vai afirmar exatamente isso. Não existe literatura do gênero ocultista escrita por mãos femininas antes do final do século XIX. Isso é uma citação aqui. E essa afirmação ignora todos os grimórios, os diários, os códigos femininos passados de geração em geração, quando se utilizava esses instrumentos divinatórios. Lembrando que quando eu falo de instrumento divinatório, eu estou falando de uma ferramenta específica que trazia reflexões e auxiliava as populações comuns, né, a encontrarem direcionamento para a sua vida, encontrarem reflexões que as possibilitassem ter autonomia para fazerem suas decisões e direções de vida. Então, veja que a questão de gênero, quando você fala de tarô, você vai ter a linha oficial daquilo que é escrito, que é contado, vai colocar todo o peso literário ocultista sobre homens, e nomes que são repetidos frequentemente nos vídeos sobre tarô, ignorando paralelamente toda uma gerações de mulheres que criavam seus próprios grimórios, que tinham seus próprios diários e que faziam suas anotações passadas de geração em geração. E esse tipo de sabedoria feminina, esse tipo de conteúdo e produção feminina literária é completamente ignorado nas pesquisas, nas histórias oficiais, cursos de tarô, e que você vai encontrar à sua disposição por aí. Hashtag fica a dica.